Bom dia, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 1. Salmo de número 1, eu vou ler ele todo. Vou dar um tempinho para vocês abrirem as Bíblias, para chamar as crianças lá na cama, trazer todo mundo para a sala, tá bom? Só que eu não posso enrolar muito também não, tem que ser rápido, né? Ó, Salmo de número 1. Todo mundo já ouviu, né? Vamos lá então, vamos abrir as nossas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da tua igreja. O Senhor tem cuidado de irmãos, ó Deus, que estão enfermos, ó Deus. O Senhor tem estado lá com eles, ó Deus. O Senhor tem movido os nossos corações, ó Deus. O Senhor tem consolado as pessoas, ó Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã de domingo, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por o Senhor ter nos chamado, ó Deus, para sermos teus, ó Deus. Eu te agradeço pelas tuas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Meus irmãos, eu já vou passar a palavra para o nosso grupo de louvor, que vai nos dirigir nos cânticos agora, e depois a gente vai ter a nossa meditação. Deus abençoe, irmãos. Bom dia, irmãos. Estou eu aqui de volta com muita alegria para adorar ao Senhor. Te convido nessa manhã a declarar que o nome do Senhor é poderoso, que Tu és santo. Por isso nós cantamos, nós nos alegramos e nós louvamos ao Senhor. Vamos louvar, amém? Sempre.
Nós vivemos a nossa vida em Jesus Cristo, que nos salvou, que nos amou. Amém? Nós vamos cantar agora o hino 351. Se você tem o inário na sua mão, abra lá. Ou senão você acompanha aí, que já tem a letra. Amém? Belas palavras de vida. Quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, belas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima, que alegres são essas palavras de vida, que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, belas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, belas palavras de vida. Ele vivifica e nos glorifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Aleluia. Senhor Deus, te agradecemos por mais um domingo, ó Deus, estarmos na sua presença, já começarmos a nossa semana te adorando e te louvando, ó Pai. E que bom, que prazer que é podermos ouvir da sua palavra, aprender dos seus ensinamentos, como acabamos de cantar, ó Deus, que alegre é poder ouvir as palavras de vida que o Senhor tem para nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para não deixar de ser, eu tinha desligado o microfone, agora tive dificuldade para ligar. Eles até me aconselharam a deixar ligado já. Tudo bem, irmãos? Irmãos do céu, eu tô devendo tanto queijo. O pastor Adilson, a propaganda do pastor Adilson é melhor do que o Facebook. Falava, a Coca-Cola não estava mais anunciando no Facebook, falar para ela anunciar com o pastor Adilson, porque olha, vocês não sabem o tanto de queijo que eu estou devendo. Estou devendo muito queijo, viu? Mas ó, eu vou entregar o queijo para todo mundo que eu prometi, viu? Todo mundo que creu na palavra do pastor Adilson, pediu o queijo para mim, persevera, viu? Que eu vou entregar o queijo, viu? Vou entregar o queijo para todo mundo, tá bom? E eu até vou fazer uma coisa também. Quando acabar essa pandemia, que a gente puder fazer visita, eu vou fazer uma coisa. Todo mundo que me convidar para ir visitar, eu vou levar um queijo. Tá certo? Quero ver quem é que vai fazer mais visitas, se sou eu ou se é o pastor Adilson. Entendeu? Eu vou levar queijo. Agora não sei o que o pastor Adilson vai levar. Ô Cris, o que o pastor Adilson sabe fazer? Fala para mim. Coloca aí no chat. O que o pastor Adilson? Ovo cozido?
Acho que o pastor Adilson não sabe fazer nada. Eu vou levar uma cozinha. Não, eu vou levar queijo. Viu? E aí eu até também estava pensando em pedir para vocês, para as esposas, dizerem aí. Só não vale a esposa do Jaime, né? O Jaime aí é covardia. O que o teu marido sabe fazer? Então você coloca aí no chat, tá? A Cris vai colocar, que o pastor Adilson sabe fazer. Ô Marli, fala para mim, o que o Sidmir sabe fazer? Não sabe fazer nada, né? Ô Gisele, e o Cebola, o que ele sabe fazer? Ele deve saber fazer salada, né? Ele deve fazer salada, né? Ô Roberta, e o Serjão? Tá? Então coloca aí, o que o teu marido sabe fazer na cozinha? Tá bom? Água quente, ovo cozido, tá certo? Irmãos, o pastor Adilson pediu para eu fazer alguns anúncios, tá? Ok? Bom, em primeiro lugar, para eu não me esquecer, os irmãos que ainda não entregaram os seus dízimos, pedi para o Bruno colocar o número da conta, já colocou o número da conta da igreja, para você fazer a transferência do teu dízimo e de ofertas, ok? Também pode baixar o aplicativo e pagar no boleto, tá bom? Então, e continuamos nas festividades de aniversário da nossa igreja. Então, pode mandar lá as mensagens. O pastor Adilson falou que você pode fazer a mensagem junto com o teu bichinho de estimação, o cachorrinho, o cavalo, o galo. Eu tenho um galo, sabia que eu tenho um galo? Chama Thor, meu galo. Viu? Então eu não vou fazer com o Thor, não. Viu? Ele não é muito bem educado. Mas você pode fazer com o teu bichinho de estimação. Viu? Coloca lá o celular. Ó, tô até com o celular aqui, coloca o celular deitado e manda para Márcia. Manda para Márcia. Tá ok? A tua mensagem de parabenização. Algumas irmãs, eu acho que é só irmãs até agora que mandou cânticos. Os irmãos também podem cantar, desde que canta bem, né? Mandar cânticos, ok? As mensagens de aniversário da nossa igreja. E outro aniversário que eu queria anunciar é o seguinte: dia 13 de julho, todo mundo sabe que é o dia do rock, né? Dia do rock, dia 13 de julho é dia do rock. Aqueles caras cabeludos, aquela roupa, aquela camiseta preta, aquela calça jeans. Dia 13 é dia do rock. Mas o bom mesmo é o dia 14, porque o dia 14 é o dia do meu aniversário. Viu? Dia 13 é o dia do rock, mas o dia importante mesmo é a terça-feira, que é o dia do meu aniversário, viu? Então, todo mundo já está sabendo, ó, eu faço aniversário quase juntinho com a igreja, hein? Então, dia 14, o dia do meu aniversário. O pastor Adilson pediu para nós estarmos orando por alguns irmãos que estão enfermos, e eu gostaria de dizer os nomes deles agora. Se você também se lembrar e quiser colocar aí no chat, pedir oração, nós vamos estar orando pelo teu familiar, por você mesmo, tá ok? Pode colocar aí no chat o pedido de oração. Eu vou dizer alguns nomes aqui que nós temos, que nós fomos informados, mas eventualmente, talvez até você pode ter dito para mim, ou para o pastor Adilson, ou para algum outro membro aqui do grupo que está aqui, e a gente se esqueceu de colocar, a gente pede perdão, tá? Mas, por favor, coloque aí no chat, tá? Então, ó, oração pela Denise, do Jaime, pela Raquel, do Sérgio, pelo Dr. Lucas, o filho da Silvia. São pessoas que foram acometidas da Covid-19. Pela mãe da Vânia. O pastor Adilson pediu para a gente orar por todos que estão com essa doença, né, com o coronavírus, né? Também por todos que trabalham na área da saúde. Muitos irmãos nossos trabalham na área da saúde, estão aí na frente de batalha como soldados valorosos. Vamos agradecer a Deus pelas vidas deles e orar por eles, tá ok? Orar pelos enlutados, tantas pessoas que já faleceram. Essas famílias estão enlutadas, estão tristes, e a gente deve orar por tantas pessoas no nosso país e no mundo todo, irmãos nossos que se foram e as famílias deles que estão enlutadas. Tá ok? Vamos orar agradecendo a Deus mais uma vez pelo aniversário da nossa igreja, né? A gente
a gente está louvando ao Senhor. E vamos acompanhar lá as mensagens no Facebook, no WhatsApp, que os pastores estão mandando para parabenizar a nossa igreja. Bom, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. 1 Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo pelo teu servo, ó Deus, e te louvo pelo teu Espírito Santo, que inspirou o teu servo, Senhor, para escrever essas palavras. Eu peço a Ti que o Senhor nos dê uma boa meditação dela nessa manhã. Eu peço que o teu Espírito mesmo venha nos dar uma boa meditação da tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu oro agradecido em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a gente costuma dizer que hoje em dia a gente vive num ambiente muito erotizado. Eu não sei se isso é verdade, até podia lançar essa polêmica. Se hoje nós vivemos num ambiente mais erotizado do que antigamente, do que o apóstolo Paulo, ou do que há 50 anos atrás. Eu não sei, talvez as coisas vão mudando e a gente vai se acostumando, e algumas coisas que até eram usadas por Satanás, nem o Satanás acaba conseguindo usar mais, porque já ficaram tão comuns. Não sei se hoje nós vivemos num ambiente mais erotizado, ou se antigamente o ambiente era mais erotizado, mas a verdade é que o inimigo utiliza essa artimanha para atrapalhar a vida dos crentes. E eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã sobre isso. O tema dessa meditação é santificação do corpo, uma atitude superior de agradar a Deus. O apóstolo Paulo, os irmãos já estão acompanhando as lives do pastor Adilson sobre 1 Tessalonicenses, as cartas do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, né? Talvez os irmãos já se lembram dessas coisas que eu vou dizer aqui. Só apenas uma introdução. O Paulo, Timóteo e Silas foram que visitaram a cidade de Tessalônica na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E passaram ali apenas 3 semanas, porque os judeus ficaram com inveja deles, e eles ficaram com inveja deles porque pessoas importantes se converteram ao evangelho, e aí levantaram calúnias contra o Paulo, Silas e Timóteo, e começaram uma grande perseguição, e eles tiveram que ir para outro lugar. Mas o apóstolo Paulo, então, depois de algum tempo, visando fortalecer a fé dos irmãos, escreveu a primeira epístola aos Tessalonicenses. Essa primeira carta aos Tessalonicenses foi a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu. A primeira é o que se acredita. A primeira é a carta aos Gálatas, e a segunda carta que ele escreveu foi a primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele escreveu essa carta
relembrando o conteúdo da sua pregação e do amor que sentia por aqueles irmãos, manifestados no breve período em que ele esteve lá com aqueles irmãos, né? 3 semanas ele passou lá e fundou uma igreja. Olha só, olha que bênção, né? E agora, então, nesse ponto aqui da sua carta, ele está exortando os irmãos a ter uma vida de santificação. Ele diz assim, ó, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Havia naquela época uma seita lá na Grécia, na Macedônia, uma seita chamada gnosticismo, que tentava se infiltrar na igreja. Essa seita, ela tinha aparência de piedade, como o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 3,5. Tem coisas que têm aparência de piedade, porém nega o poder de Deus. Essa seita dizia que a gente devia buscar a purificação da alma, do espírito, sem se importar com o corpo. Não, o corpo já é mau por natureza, o corpo já está todo corrompido, então não se preocupe com o corpo. O importante é a purificação da alma. A salvação vem por você compreender a sabedoria e purificar a sua mente, a sua alma. O corpo você não precisa se preocupar porque ele já é corrompido na sua essência. Para quem gosta de filosofia, essa era uma espécie de platonismo, né? Os antigos até chamavam de platonismo médio. Mas a gente sabe, nós que lemos a palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo, sabemos que Jesus Cristo nos salvou como um todo. Ele não salvou só a nossa mente, não salvou só alma e espírito, como se alma e espírito pudessem se separar do nosso corpo. Não. Jesus Cristo nos salvou todo o nosso corpo, nos salvou de uma maneira completa. Todo o nosso ser foi salvo, não só a parte material, mas também a parte espiritual. Todo o nosso ser. Jesus, quando voltar para nos buscar, ele vai nos buscar de corpo, alma e espírito. Nós vamos, aqueles que já se forem, né, aqueles que já morreram, eles vão ressuscitar. E nós que estamos vivos, como o apóstolo Paulo diz, vamos ser elevados ao céu com corpo, alma e espírito. Não sei se, eu acho que você que está me vendo aqui, está vendo o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Esse aqui, olha o meu espírito aqui, ó, esse aqui, viu? Então, nós vamos para lá e nós vamos para o céu. E nós devemos santificar todo no nosso ser, a nossa mente, a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os Tessalonicenses. Se preocupem não somente com conhecimento, mas também em santificar o vosso corpo. Que ele fala assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Ou na versão Ferreira de Almeida, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Irmãos, eu vou tomar um pouquinho de água. Eu gostaria de separar então para os irmãos aqui, para nós meditarmos juntos, duas coisas, 2 pontos importantes. O primeiro ponto importante está nos versos 4 e 5. E o segundo ponto importante está nos versos 6 e 7. Nos versos 4 e 5, o apóstolo Paulo diz para nós nos preocuparmos com o nosso próprio corpo. E nos versos 6 e 7, ele diz para nós respeitarmos o corpo do outro, do nosso próximo. Então vamos lá. Versos 4 e 5.
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Aí eu procurei lá o que significa lascívia. Lascívia, caráter, qualidade ou caráter do lascivo, pessoa ou animal. Aí tinha algo lá que estava escrito entre aspas, e eu não tive tempo de saber. Eu gostaria até de perguntar para os irmãos, aquele que sabe o que significa isso, por favor, coloca aí no chat, ó. Abre aspas. A propalada, I maiúsculo ponto, dos felinos. Fecha aspas. Se for um palavrão, se for alguma coisa estranha, esquisita, você não precisa colocar, tá bom? Ó, a propalada, I ponto, dos felinos. Fecha aspas. Se for alguma coisa esquisita, pelo amor de Deus, não ponha, tá bom? E a outra interpretação da palavra lascívia, propensão para a luxúria, sensualidade exagerada, lubricidade. O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, diz o seguinte, que caso o homem ou a mulher, né, o cristão, não se domine, é melhor que se case. Mas o que a gente observa é que mesmo pessoas assim que são casadas, né, elas ainda são tentadas para a imoralidade sexual, né? E alguns caem na imoralidade sexual. E eu estava falando de antigamente, de hoje, né? Então o que a gente pode dizer é que antigamente tinha os meios tradicionais lá para imoralidade sexual, que não cabe nem eu ficar enumerando aqui, né? Mas além desses meios tradicionais, hoje em dia nós temos meios modernos, né? A internet, a televisão e tudo mais. Não é verdade? E que o inimigo acaba usando para nos afastar da graça de Deus, para nos afastar da bênção de Deus, para nos afastar do propósito que Deus tem para a nossa vida. O que acontece às vezes, né? Às vezes alguns são pegos, não é? E escandalizam muita gente, e muitas pessoas ficam machucadas, né? Às vezes alguns não são pegos e continuam, né? não são descobertos, né? E continuam na prática, né? Em prática de erotismo, de buscar coisas eróticas, né? De buscar a imoralidade sexual e não são pegos. Mas o que a gente pode dizer é que já nessa posição, nessa condição, o inimigo já está tendo uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma vitória, não é verdade? Por quê? Porque ele tá conseguindo afastar a pessoa do propósito dela para com Deus. Meditando nessa passagem aqui, eu me lembrei de quando Jesus foi tentado no deserto. A primeira tentação de Jesus, lá em Mateus 4:4, que o inimigo fala para ele, transforma você é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas que engraçado, qual é o pecado de transformar pedras em pães? Pãozinho agora é pecado? Virou pecado? Né? Pãozinho agora é motivo de alguém pecar? A estratégia do inimigo era tirar Jesus do propósito que Deus tinha para ele. Jesus tinha um propósito ali naquele lugar. O próprio Espírito levou ao deserto. E Jesus tinha um propósito ali. Transforma essas pedras em pães. Jesus estava saindo do propósito de jejum. Certo? Já seria o primeiro passo. O primeiro passo
para sair do propósito de Deus. O que Jesus respondeu? Olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema ali é começar algo que não dá para terminar. É algo sem propósito. É um caminho sem propósito. Não está no propósito de Deus. A Bíblia coloca bem claramente o propósito que Deus tem para a vida do homem. O propósito que Deus tem para cada um de nós. Às vezes, alguns têm o propósito de ser doutor, o outro de ser pastor, o outro é cantor, o outro é engenheiro e bancário, e assim por diante. Mas, em relação à santificação, nós todos temos um propósito claro. Agora, o inimigo, ele coloca coisas sorrateiramente para tirar-nos do propósito de Deus. E o apóstolo Paulo fala, olha, cada um de vocês saiba possuir o próprio corpo. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Começou alguma coisa? Começou algo que está fora do propósito de Deus? É melhor abandonar. Sai enquanto é tempo. Para enquanto é tempo. Já começou? Para agora. Não tem problema nenhum. Já andou bastante? Para agora. Volta para o propósito de Deus. Por quê? Porque essa é uma estratégia do inimigo para afastar você do propósito de Deus. Para que Deus não pare, para que Deus não possa te abençoar. Ele não está podendo te abençoar, ele precisa corrigir você. E você também não está no caminho que Deus tem para você. Você pode estar no caminho completamente afastado do propósito de Deus. São Tiago diz no capítulo 1, versículo 14, cada um é tentado pela própria cobiça quando ela o atrai e seduz. Essas coisas vão criando um círculo vicioso e a coisa vai ficando cada vez mais comum na vida da pessoa, até o momento que ela já acha comum práticas que a palavra de Deus claramente diz que são fora da vontade de Deus. Pare agora. Não precisa nem ficar dando muita explicação. Para agora, sai agora. Não espera que eventualmente alguém fique escandalizado, não é? Que alguém possa ser atrapalhado na sua vida cristã mais do que você já está sendo atrapalhado. Não, pare agora. Faça como José, na casa de Potifar. Saia correndo. Lembra da história do José, né? Ele estava lá servindo na casa de Potifar e a mulher de Potifar queria ter relações com ele. O que é que o José fez? Saiu correndo. É engraçado que ele não ficou argumentando com ela, ele não ficou lutando com ela. O que ele fez? Ele saiu correndo. Uma coisa que a gente observa na palavra de Deus é isso. É que homens e mulheres valentes fogem da sedução. A palavra de Deus diz que a gente deve, quando o inimigo surge como um leão que ruge, a gente deve afrontá-lo. A gente deve resisti-lo. A gente deve resistir quando o Satanás ruge como um leão. Mas quando ele aparece como um anjo de luz, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 14, quando ele aparece como anjo de luz, a melhor coisa é fugir. Foge como José fez. Seja sábio como José. Fuja. Tá ok? Meu irmão, essa é a primeira sugestão. Não comece aquilo que não tem um propósito final interessante. Né? Não dá para ficar fazendo coisa sem propósito. Você consegue explicar? Você consegue ver o final lá? Viu que o final lá não está legal? Então, deixa para lá. Ó, irmão, só um momentinho, eu estou sofrendo aqui com esse papel, sabe por quê? Porque tem um vento que vem de lá, ó, vocês não conseguem ver. E ele está ventando meu papel. Eu vou pôr aqui embaixo, tá? Então, voltando aqui. Não inicie
algo que o término vai ser tristeza, vai ser amargura, vai ser tempo perdido. Não é? Segunda coisa, o apóstolo Paulo fala nos versos 6 e 7, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O apóstolo Paulo fala aqui que a gente nos exorta, né, a respeitar o corpo do outro, o corpo da outra pessoa, mesmo que as outras pessoas apareçam em sites, né, pornográficos, ou seja lá como for. A pessoa às vezes pode consumir essas coisas e ela não sabe que ela está alimentando uma indústria por trás disso. Uma indústria que promove injustiça, mulheres que são escravizadas, crianças que são escravizadas e exploradas, pessoas que são traumatizadas e que hoje, nesse momento, em muitos lugares do mundo, estar vivendo como escravos sexuais. A gente precisa levantar um clamor contra isso. A gente não pode se envolver nessas coisas. Né? Tem um exemplo de um grande pregador. Faz muito tempo que eu não ouço falar do Tony Campolo. Faz muito tempo que eu não ouço falar dele. Ele deve ser um senhorzinho já. O Tony Campolo foi um grande pregador, e é até hoje um grande pregador da palavra de Deus. E certa vez eu estava vendo uma mensagem dele, estava pessoalmente mesmo vendo uma mensagem do Tony Campolo. Ele é norte-americano. Ele foi conselheiro de presidentes norte-americanos. E ele disse o seguinte, que ele estava num certo país, eu não me lembro qual. E ele estava entrando no hotel, e quando ele passava assim na calçada para entrar no hotel, tinha crianças ali oferecendo oferecendo sexo. O que o Tony Campolo e a sua equipe fez? Ele comprou sorvete, comprou potes de sorvete e deu para aquelas crianças. O que aquelas crianças precisavam? Elas precisavam se envolver com um homem adulto? Não. O que aquelas crianças precisavam era de guloseimas. O que aquelas crianças precisavam era de um pouco de alegria, um pouco de afeto. Era isso que aquelas crianças precisavam. E foi isso que o Tony Campolo deu para aquelas crianças. A gente precisa considerar os nossos interesses, certo? A gente precisa considerar o nosso prazer. O nosso prazer não pode ser um prazer egoísta. O nosso prazer precisa ser um prazer que promove o bem para as outras pessoas. Até em relação ao sexo, não é verdade? Deus gosta que o homem e que a mulher façam sexo, não é? Por isso que ele criou o casamento. Ele criou o casamento e Deus fica contente quando o homem se une à sua esposa, quando a esposa se une ao seu marido. Mas coisas fora disso acaba sendo, na maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, né? Desrespeito do corpo do outro. O corpo do outro não foi feito para o meu uso pessoal. Não. O corpo do outro foi feito para Deus, para glorificar a Deus. E eu preciso ajudar o outro a glorificar a Deus. Aquilo que eu vou fazer vai ajudar o outro a glorificar a Deus? Vai ajudar aquela criancinha, aquela mulher, aquele rapaz? Vai ajudá-lo a edificar a Deus? Nós fomos salvos para isso. E eu acho que a gente precisa substituir a nossa tendência carnal pela tendência espiritual. Né? A tendência carnal é uma tendência egoísta. O meu prazer é a coisa mais importante. O prazer que esse corpo aqui pode sentir é a coisa mais importante. Não, essa é o egoísmo. A gente precisa substituir esse prazer egoísta
pelo prazer de estar fazendo a vontade de Deus. A gente precisa usar todos os membros do nosso corpo para a edificação do nosso próximo e a edificação de nós mesmos. Isso é que é santificação. Santificação não é buscar prazer egoísta, ou então somente aumentar o meu conhecimento das coisas de Deus, aumentar meu conhecimento de Deus, ou eu falar bonito aqui, eu falar utilizando versos, não é? Não. Santificação é também, claro. Santificação é a gente cantar bem para o Senhor, eu procurar cada vez melhor trazer a meditação para os irmãos. É isso que eu tenho procurado, irmãos. É isso que eu tenho procurado. Talvez eu não sei se eu consiga passar isso bem para vocês, mas é isso que a cada semana, toda vez, sempre, desde que eu me converti há muito tempo, certo? É isso que eu tenho procurado, cada vez melhor trazer a meditação para os irmãos. Mas não é só isso. Não é só isso. A minha santificação é eu me abster da imoralidade sexual, me abster daquilo que desagrada a Deus, daquilo que entristece a Deus, daquilo que ofende o corpo, do meu próximo, do meu irmão, da minha irmã, certo? E ao invés disso, eu usar esse corpo para glorificar a Deus. Lembra? O apóstolo Paulo, ele saiu de casa para atacar, para matar os cristãos. No meio do caminho, Jesus converteu o apóstolo Paulo. Ele mudou de atitude, ele continuou fazendo, mas ele foi fazer o bem, ele começou a fazer o bem. Ao invés de perseguir a igreja, ele começou a ser um servo da igreja. Isso é conversão, tá bom? Isso é conversão. Então vamos dizer assim, santificação é isso também, é a conversão do meu corpo, ao invés do prazer egoísta, para o prazer de estar fazendo a vontade de Deus, de ver as pessoas glorificando a Deus. E para concluir, nós agradamos a Deus e nos santificamos, fazendo algumas coisas e deixando de fazer outras. No caso da imoralidade, é fugindo dela, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, 18. E eu gostaria de abrir em Hebreus 12, 1 e 2, só para terminar. Hebreus 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corremos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, viu? Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Viu aqui? Então, o que Jesus fez? Ele trocou, em troca da alegria que lhe estava proposta naqueles momentos, talvez até aqui, naquela tentação que o inimigo fez a ele lá no deserto, ele trocou aquilo porque para suportar a cruz, para fazer aquilo que era da vontade de Deus, não fazendo caso da ignomínia. Só que qual é a consequência? Onde é que Jesus Cristo está hoje? Porque essa vida aqui dura pouco, né? Onde é que Jesus Cristo está hoje? Ele está assentado à destra do trono de Deus. Assim também vai acontecer com a gente. Vamos trocar o egoísmo. Vamos trocar a tristeza do próximo pela alegria do próximo, pela bênção do próximo, e fazer a vontade de Deus e aguardar a bênção que Deus vai nos dar lá na frente. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Perdão, irmãos. Vamos orar mais uma vez e nós vamos impetrar a bênção apostólica. Só um momentinho, até os irmãos
trazerem. Ou melhor, até os irmãos virem para me auxiliar aqui no tríplice amém. Ó, a irmãzinha soprou ali. Às vezes eu tenho uns brancos esquisitos, né? Ainda bem que tem uns irmãos que me ajudam aqui. Tríplice amém. Faz 30 anos que eu ouço isso, né? E dá branco na hora. Olha só. Ainda bem que tem irmãos misericordiosos. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ajuda-nos, ó Deus, a lembrarmos da tua palavra, Senhor, de maneira que a gente sempre seja lembrado pelo teu Espírito para nos afastarmos da impureza, da lascívia, ó Deus, não fazer aquilo que os gentios fazem, ó Deus, mas fazer aquilo que te agrada, Deus, trazendo o nosso corpo sempre à santificação, ó Deus, para que o Senhor seja louvado, para que o teu reino seja pregado aqui nesse mundo. Eu oro, Senhor, agradecido, e eu peço a Ti, ainda em oração, que o Senhor abençoe esses irmãos nossos, ó Deus, que estão acometidos, ó Deus, com a Covid-19, tenha misericórdia desses irmãos, ó Deus, tenha misericórdia dos familiares deles, ó Deus, que estão abatidos, ó Deus, que estão preocupados com eles, ó Deus. É difícil, Senhor, ter o nosso ente querido, ó Deus, acamado, hospitalizado. Tenha misericórdia também desses irmãos. E que daqui a pouco, nessa semana mesmo, talvez hoje mesmo, ó Deus, talvez até antes de dos irmãos estarem me vendo fazer essa oração, nós já tenhamos notícias de que esses irmãos que nós levantamos os nomes deles aqui, já estejam em casa, Deus gozando de perfeita saúde. Abençoe a todos, ó Pai, fica conosco, em nome de Jesus, Senhor. E a graça do Senhor Jesus, e o amor, e as consolações de Deus o Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém. Os irmãos fiquem agora com o pós-lúdio. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, foi o amor. Não foram soldados que o mataram na cruz, foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança. Não foram os gritos que o condenaram à cruz, foi o amor. Não foram os pregos que o prenderam à cruz, foi o amor. Não foram soldados que o mataram na cruz, foi o amor. Foi o amor de Jesus que transformou a cruz em instrumento de suplício, em sinal de esperança.
esperança que me tira do suplício e devolve a esperança.